Então, pessoal, aqui em casa nós temos a nossa filha de 8 anos e assim que iniciou o ano, né, no mês de março, ela pegou uma gripe muito forte. E ela veio pra casa, né, teve aula, veio pra casa. Na hora eu percebi que ela tava com aquele resfriado, mas ao mesmo tempo, pessoal, por que que eu não fiquei assim, mais atenta, eu acredito? Os meninos nessa época estavam com 1 mês e meio. Eles estavam tendo muita cólica, muita prisão de ventre, sabe? Então tinha dias, tanto durante o dia como à noite, eles choravam muito, sabe? E às vezes eu olhava assim e falava, meu Deus, o que que eles têm? Eu não sabia se era uma coisa, se era outra, então eu tava muito preocupado com isso. E aí a minha filha chega da escola com essa gripe, né, espirrando muito, com uma certa tosse. E assim, aqui em casa, a minha grande ajuda vem dela, né? O meu esposo trabalha, então acaba que fica eu e ela e os bebês. Então, quem me ajuda a trocar uma fralda, a pegar no colo quando eles estão chorando, a pôr pra dormir, tudo, né, essa parte, ela que me ajuda. Então, mesmo ela com essa tosse, né, resfriadinha, ela tava me ajudando. E aí, depois de uns 4, 5 dias, eu percebi que primeiro quem ficou ruinzinho foi o Pedro. Ele começou um certo dia, acordou de manhã e o narizinho dele tava escorrendo. Mas eu pensei, deve ser algo leve, alguma coisinha simples. Aí foram passando mais 2, 3 dias. E aí aconteceu que os dois estavam com os mesmos sintomas. E quais foram esses sintomas? Tá, vou estar contando aqui pra vocês. Primeiramente foi essa leve secreção pelo narizinho. Depois eles ficaram, um certo dia, eles estavam com muita tosse, tava espirrando também. E depois de uns 4, 5 dias que esses sintomas começaram, pessoal, o Pedro, na hora que ele ia respirar, ele tava puxando muito, sabe? Quando eu ia trocar ele, eu ia tirar a fraldinha e eu via que essa parte aqui dele, onde ficam as costelinhas, ela tava afundando pra dentro. E aí nisso eu já tava pesquisando, né? Embora eu não estivesse acreditando que fosse a bronquiolite, a gente nunca quer, né? Acredito que uma certa defesa nossa, mas aí quando eu vi esse sintoma, eu falei, não, preciso levar no médico, porque infelizmente tá se agravando. Chegamos no médico, o médico examinou, a médica, né, era uma mulher, pediu pra gente estar colhendo um raio-x e nós fizemos. Aí quando a gente voltou lá pra sala dela, ela falou, olha, infelizmente eles estão sim com uma bronquiolite, pegaram um vírus, só que o Pedro, ele está pior e o Fernando não. Então o que que ela fez? Ela pediu para que eles tomassem eu não vou lembrar agora. Ela passou para eles vários remédios e um desses era para ele tomar em forma de injeção. Só que ela passou somente para o Pedro que estava pior, o Fernando não. Então ele toma ali, a gente vem para casa, eles ficam tomando esses antibióticos, de 4 a 5 antibióticos durante 5 dias. Ao final desses 5 dias, o Pedrinho sara, fica ótimo, mas o Fernando não. Eu acredito que se ela tivesse dado essa injeção para ele, acredito que ele já teria, sabe, melhorado também, mas ela não passou. Então, ao final desses 5 dias, a gente volta lá novamente e o Fernando, aí ela pede outro raio-x e aí mostra que ele estava com broncopneumonia, ou seja, de uma bronquiolite passa a ser broncopneumonia. Aí, gente, eu fico desesperada, né? Ele ali tão pequenininho, tão frágil, com esse problema só se agravando. Aí a médica troca esses remédios que eles estavam tomando, trocou os remédios, aí eu passo a dar para ele durante mais 5 dias, e aí sim, aí ele, graças a Deus, fica curado, né? Deus tira todos aqueles sintomas, aquele mal-estar. Mas assim, pessoal, entre idas e vindas, que a gente foi lá algumas vezes, né? Durou aí cerca de uns 20 dias, tá? Então, e assim, quando eles pegaram esse primeiro sintoma, que foi esse nariz escorrendo, demorou aí
cerca de 3 a 4 dias para eles já ficarem com essa insuficiência respiratória, tá? Então, assim, você que é pai, mãe, avó, né? Quem fica ali mais tempo com a criança, prestem atenção, pessoal, porque os sintomas eles são muito rápidos. E eu acredito assim, quanto menor a idade do bebê, aí que você tem que ficar atenta mesmo. Quando eles iniciaram, eu demorei para procurar ajuda cerca de uns 5 dias. Por quê? Como eles eram muito pequenininhos, eu tinha medo de eu ir para algum médico, algum pronto-socorro e eles pegarem algum vírus lá. Então eu fiquei tentando tratar em casa. Mas é uma dica aqui que eu deixo para vocês, não faça isso. Quando iniciar qualquer sintoma, gente, de gripe, nariz escorrendo, tosse, quanto menor for a criança, já leva logo, sabe? Já leva porque a médica já vai passar ali aqueles remédios e já vai agindo para não chegar a ficar internado, não chegar a entubar igual nós vemos aí em muitos casos. Graças a Deus aqui em casa eles não precisaram ficar internados. Esses remédios que eles passaram foram suficientes, a gente tratou em casa mesmo. E eles foram curados, graças a Deus. E, pessoal, hoje em dia, o que aqui em casa a gente adotou para evitar eles estarem pegando gripe, resfriado. Eu sei que agora vai entrar o inverno, é um pouco mais difícil, mas tudo que a gente pode fazer, tentar fazer é válido. A minha filha, sempre quando ela volta da escola, a gente chega em casa, eu já falo pra ela, vai tomar banho. Tira toda essa roupa, coloca pra lavar e vai tomar banho. Só depois eu deixo ela dar um beijinho neles, pegar no colo, tá? Porque lá onde ela estuda, teve um dia que ela chegou em casa e aí ela falou assim, nossa mãe, lá na minha sala tá parecendo mais um hospital. Aí eu fiquei, hospital por quê, Lívia? Mãe, tá todo mundo doente, todo mundo resfriado. Aí esse dia, em específico, ela falou assim pra mim que ela tava sentada e atrás dela tinha um amiguinho e esse amiguinho ele tava tossindo e espirrando a aula toda. Então, gente, vocês imaginam, né? Às vezes a criança chega em casa e a gente fala, ó, vai lá e lava a mão, por exemplo. Só que, igual ela me falou, essa criança tava atrás dela tossindo e espirrando, ou seja, ele tava jogando o vírus tudo nela. Então vocês imaginam, se ela chega em casa e ela já vai pegar os bebês, a roupa dela tá cheia de vírus. Concordam comigo? Então, assim, após ter acontecido tudo isso com eles, foi uma das coisas que eu adotei. Eu falo, Olivia, quando você chega em casa, já vai tomar banho e graças a Deus tem funcionado, pessoal, funcionado muito. Então, essa é uma das coisas que a gente faz aqui. Sempre quando eu vou pra... quando eu saio de casa, eles ficam, que às vezes acontece. Quando eu chego, é a mesma coisa. Eu, o meu esposo, a gente troca toda a roupa, toma um banho, ou se a gente não consegue tomar banho, a gente troca pelo menos essa roupa e lava bem as mãos, o rosto, tá? Então fica aí uma dica pra vocês, tá bom? E então essa eu acredito que foi aí uma das maiores mudanças que a gente teve aqui em casa. E agora eu vou estar falando, pessoal, sobre as formas de estar se prevenindo, tá? Contra a bronquiolite. Quando eu estava grávida, o meu médico ele já tinha me apresentado essa vacina, tá? Quando a gente tá grávida a partir de 34 semanas, se eu não me engano, a gente já pode tomar e essa vacina ela vai proteger a mãe e o bebê. A mãe não, desculpa, a gente toma para que a gente proteja o bebê enquanto nós estamos grávidas ainda, tá? Só que assim, pessoal, infelizmente essa vacina ela só tem na rede particular, a rede pública ainda não tem disponível. E quando eu estava grávida deles, aonde eu fui atrás, onde eu vi, eles estavam cobrando R$ 1.800, tá? Só que é uma vacina que ela não protege de todas as formas do vírus. Porque assim, existe essa forma que é o que é aquele mais conhecido, que é o vírus sincicial, mas existem outras formas. Então, ela só protege do vírus sincicial. E na época eu coloquei na balança, eu falei, não vai compensar muito eu tomar essa vacina, uma que o valor não era muito acessível, e ela ainda não iria proteger de todas as formas desse vírus, então eu não tomei. E hoje em dia, a partir de março de 2025, as crianças elas já podem tomar.
as crianças quando nascem, se os pais puderem também aplicar essa vacina. Por enquanto ela ainda não está na rede pública, ela é somente particular. Aonde eu fui atrás, onde eu pesquisei, eles estavam cobrando cerca de 4 mil reais, tá? Então aqui em casa, como nós temos gêmeos, esse valor dobra, ele vai para quase 8 mil. Então também, infelizmente, ainda não dei, né? Vou esperar aí que a rede pública possa estar dando ou que esse valor abaixe, tá? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Quem tiver condições, eu aconselho a tá tomando ou ainda gestante ou assim que a criança nasce, tá? Vocês podem estar levando o bebê aí pra ele tá tomando. E é aquilo, todo cuidado é pouco. Afinal, é um vírus que está no ar, a gente pega ele através de mão, às vezes alguém chega, né? Por uma forma de carinho com esse bebê, a pessoa passa a mãozinha, passa a sua mão na mãozinha dele, a pessoa dá beijo. Então é isso, pessoal. Vou tá ficando por aqui, tá? Vou tá deixando pra vocês aí um videozinho curtinho dos bebês, como eles estão hoje. Graças a Deus estão ótimos. Estão aqui só crescendo e aprontando muito. Tá bom, pessoal? Um beijo. Fica com a gente aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, tá? Deixa o seu like. Nós vamos estar falando aqui muitas experiências aí sobre gêmeos, nosso dia a dia, tá bom? Próximos vídeos serão sobre como eu descobri a gestação gemelar e o nosso relato de parto. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.